vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre.
Povo de Deus, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Amém? Uma alegria estar aqui mais uma vez, dando continuidade aqui a essa nossa semana especial, buscando a presença de Deus. É um movimento que tem por finalidade promover o reavivamento espiritual em nossa vida. O reavivamento é uma necessidade que nós temos como povo de Deus, como crentes em Cristo Jesus, de buscar o poder do Espírito Santo, de passar a crer mais em Deus e no agir de Deus. Estamos vivendo em dias em que o excesso de informação acaba tornando as pessoas um tanto céticas no agir de Deus. Isso, como nós já vimos aqui ao longo da semana, né? Não significa que Deus não está agindo. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem planos extraordinários para o povo dele aqui na terra, e Ele continua agindo de maneira poderosa. O problema é que nem sempre nós temos a sensibilidade suficiente para ouvir a voz de Deus. É mais ou menos assim: imagine que a sua vida é como um copo vazio, e que daí tudo aquilo que você absorve, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo aí que você assiste, vai enchendo esse copo. E a voz de Deus, ela vem também ali como algo que vai também encher aquele copo. Só que às vezes a gente pega esse copo, a gente coloca ele embaixo de uma torneira e deixa encher completamente. Vai chegar um momento que você vai perceber que, por mais que você permaneça com o copo embaixo da torneira, ele não vai encher mais, porque ele já vai estar transbordando, já vai estar cheio demais. E às vezes nós fazemos isso com a nossa vida, nós enchemos tanto a nossa vida das coisas aqui deste mundo, que a gente já não consegue mais ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E tem algo interessante sobre a voz de Deus. Não sei se você já parou para pensar ou para tentar entender como que Deus fala. E Deus tem muitas maneiras de falar conosco, Deus tem muitas maneiras de se revelar a nós, e às vezes nós ficamos assim, parece que a única forma que se prende a nossa mente é a forma como Deus falou com Moisés, por exemplo, lá no Monte Sinai. E aí a manifestação da glória de Deus ali foi diferente, né? Foi poderosa. As nuvens cobriram ali o topo do monte, raios rasgavam o céu de um lado para o outro, os trovões eram tão poderosos que faziam o chão tremer, era como um terremoto, e ali estava Deus falando com Moisés e o povo amedrontado na parte de baixo. E às vezes nós pensamos que quando Deus falar conosco vai ser exatamente do mesmo jeito, da mesma forma. Muitas vezes nós esperamos Deus até falar conosco assim, você estando lá no seu quarto, e aí de repente o teto do seu quarto se abre e uma luz toma conta daquele lugar, e aí você ouve uma voz. Não sei se vocês acostumavam a ouvir aquela Bíblia narrada por Cid Moreira. Quem já ouviu a Bíblia narrada por Cid Moreira, né? E às vezes a gente acha que quando Deus for falar com a gente vai ser exatamente daquele jeito, né? Uma luz vai rasgar o teto do seu quarto e vai entrar dentro do seu quarto, e de repente uma voz daquele jeito vai falar com você: eu sou Deus. Mas gente, na real não é assim que Deus se comunica conosco. Na verdade, Deus tem formas ou maneiras diferentes de falar com cada pessoa, e a gente tem que ter a sensibilidade para nos acostumar a ouvir a voz dele. Eu gosto muito, por exemplo, da história de Elias, de quando Elias ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus, e a história de Elias narra muito bem como Deus muitas vezes tenta falar conosco em um mundo turbulento. Elias ele se escondeu, foi para um lugar isolado, e ali ele estava na expectativa de ouvir a voz de Deus, e a Bíblia conta que alguns fenômenos sobrenaturais aconteceram ali. Enquanto Elias estava querendo ouvir a voz de Deus, um terremoto passou por aquele lugar, fenderam-se as rochas, caíram pedras para todos os lados, um barulho tremendo, e a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Depois diz que um vento forte e impetuoso passou por aquele lugar também, fazendo com que tudo ali, de certa forma, se agitasse, mas Deus também não estava ali. Aí depois a Bíblia termina dizendo que, por fim, veio uma brisa suave, como a Bíblia usa a expressão cício suave, né? Um vento suave e tranquilo, quase que silencioso, e Deus estava ali. Às vezes a melhor maneira que você tem para ouvir a voz de Deus é se colocando sozinho na presença dele, em silêncio. Às vezes nós temos que aprender a silenciar algumas vozes para que a voz de Deus se torne perceptível em nossa vida. Só que isso requer um certo grau de disciplina, um certo grau de vontade e um certo grau também de insistência. Durante a semana aqui,
eu contei um pouquinho, né, uma das mensagens falando sobre a vida de Daniel. E daí, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós percebemos que o livro de Daniel é um livro em que a oração está presente em quase todos os capítulos do livro. A oração era a base da vida de fidelidade de Daniel, e a oração era o segredo que Daniel sempre usava para vencer os desafios e conflitos que ele enfrentava ao longo da vida. E quando você olha para o livro de Daniel, se você fizer uma leitura rápida, assim, meio descuidada deste livro, você vai ter uma percepção que eu já tive no passado, a percepção de que Daniel era mimado por Deus. Não sei se você consegue olhar para a Bíblia e encontrar algumas pessoas que parecem que eram mimadas por Deus. Aí Deus ele agia de uma forma com uns e de outra forma com outros. E se você for olhar assim, você vai perceber que Daniel parece que era um desses, né? Por quê? Quando você começa a olhar a vida de Daniel, você vai perceber que Daniel começava a enfrentar problemas e dificuldades, aí ele orava e Deus atendia a oração dele. Aí vinha um outro problema, e normalmente eram só problemas assim que colocavam a vida em perigo, né? Você vai perceber que os dramas que Daniel passava nunca era coisa pequena, algo tranquilo, só alguns desafios simples da vida cotidiana. Eram sempre situações que, se Deus não se manifestasse, ele e mais um monte de gente iriam morrer. E aí, vinham os desafios, Daniel orava e Deus atendia, depois Daniel orava de novo e Deus atendia, Daniel orava e Deus atendia, até o momento que eu considero como o auge da vida de oração de Daniel, e que ao mesmo tempo nos ensinam lições incríveis, que está narrado no capítulo 9, aí no verso 25 é dito que Daniel ele teve uma visão, ele não conseguiu entender a visão, e daí ele resolveu orar para que Deus revelasse. Daniel se ajoelha e de repente o teto do quarto dele, de fato agora a janela se abre, entra ali um anjo alto, forte, enchendo aquele quarto de luz, e o anjo então chama Daniel pelo próprio nome e fala: Daniel, quando você começou a orar, consegue entender? Olha que coisa incrível, né? Para mim essa é uma das expressões mais poderosas da Bíblia. O anjo vem do céu rapidamente e ele chega até Daniel e ele fala: Daniel, no início da sua oração já saiu a ordem para que eu viesse dar a você o entendimento, ou dar a você o entender da visão. Daniel se ajoelhou e Jesus já falou: Gabriel, vai, pode ir imediatamente, porque o meu filho Daniel acabou de se ajoelhar para orar, então leve a resposta para ele imediatamente. E aí, eu não sei se você gosta de astronomia. Gente, não é astrologia, tá? Não confundam, é astronomia. A astrologia está mais relacionada com a religião, né? Aquela coisa, as pessoas que gostam de usar os astros para definir o futuro das pessoas. Isso aí não existe, não tem essa coisa. A astronomia é a ciência que estuda o espaço, o céu, os astros, e mais uma série de coisas. Eu gosto muito de astronomia, sou apaixonado por astronomia. O único problema é quando você começa a estudar muito astronomia, você vai ficando meio que maluco, sabe? Porque as dimensões são absurdas, são gigantescas. E aí, por a gente não conseguir entender, isso está tão além do nosso alcance, acaba sendo algo quase que inimaginável. Mas assim, há uma teoria, e essa teoria ela é até também mencionada no espírito de profecia. Por incrível que pareça, essa é uma teoria que paira no meio dos teólogos e que também acaba sendo mencionada também no espírito de profecia, o que indica que há uma possibilidade muito grande de ser verdade. Essa teoria é de que lá na constelação de Órion, a constelação de Órion é uma constelação que sempre chama a atenção dos teólogos, é uma constelação que em determinado ponto da noite ali, ela é possível ser vista de praticamente todos os cantos do mundo, né? E lá na constelação de Órion tem uma região que é chamada de nebulosa de Órion. Ali próximo à nebulosa de Órion tem uma estrela que é chamada de Betelgeuse. Essa Betelgeuse possivelmente foi a estrela de onde Jacó viu aquela escada que descia do céu, e anjos subiam e desciam por ela quando ele estava no deserto. E por que eu estou mencionando que possivelmente foi dessa estrela que Jacó viu a estrela descendo? É claro, gente, isso aqui tudo não há uma confirmação bíblica, é mais uma teoria mesmo. Porque quando Jacó viu aquele lugar, imediatamente ele ao ter a impressão de que aquele ali era um lugar diferente, era um lugar especial, ele meio que consagrou aquele lugar a Deus, e ele deu o nome daquele lugar de Betel. E ele diz o seguinte: porque aqui é a porta da casa de Deus. E desde os tempos antigos, um dos povos mais avançados no conhecimento das ciências astronômicas, ou seja, da astronomia, são os babilônios. Tanto que aqueles reis magos que vieram visitar Jesus quando ele nasceu eram babilônios, ou da região ali
da Caldeia, eles olharam para os astros e eles entenderam quando eles viram a estrela, que aquela estrela representava algo muito especial, e não foi pela profecia, foi pelo estudo das ciências astronômicas, para você ver como que a coisa é incrível e como uma coisa vai levando a outra. E daí, os astrônomos babilônios, eles deram um nome a uma estrela dessas que tem lá na constelação de Órion, e o nome dela é Betelgeuse. E você sabe qual é o significado da palavra Betelgeuse? Porta da casa de Deus. E é impressionante isso, né? Daí lá no meio da nebulosa de Órion tem alguns estudiosos que acreditam que é o lugar de onde Jesus vai vir. Daí alguns astrônomos começaram a fazer alguns estudos para tentar entender, e eles perceberam algo extraordinário sobre a nebulosa de Órion. Perceberam que a nebulosa de Órion é como se fosse um berçário de estrelas, que nascem novas estrelas, que surgem novas estrelas dali. E a nebulosa de Órion, ela parece na verdade como um túnel que liga esse lado aqui do universo onde nós estamos com outro lugar que nós nem sabemos para onde vai dar. E aí certa vez a Ellen White teve uma visão, e nessa visão ela via que a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai vir dessa espécie de portal que tem ali na nebulosa de Órion, que a Nova Jerusalém vai passar por ali e vai chegar até aqui na terra. E é interessante que quando você lê lá em Apocalipse, você vai perceber que a Nova Jerusalém ela tem uma dimensão, e é uma dimensão gigantesca. É mais ou menos assim, como se a distância que vai dar é como se você saísse de Montes Claros e fosse até Belo Horizonte. Isso é apenas um lado, a cidade é toda quadrada, então ela vai ter essas mesmas proporções de todos os lados dela. Gente, é uma cidade muito grande, mas muito grande, gigantesca. E anos depois, um astrônomo brasileiro, por incrível que pareça, não cristão, ele decidiu fazer um estudo mais avançado sobre essa tal nebulosa de Órion. E daí ele percebeu que Ellen White anos antes havia falado sobre isso, quase 100 anos antes, e ele chegou à seguinte conclusão ao se referir a Ellen White, dando uma descrição da nebulosa de Órion. Ele disse assim: ou essa mulher de fato é uma profetisa e teve uma revelação, ou ela teve uma crise de histeria ao escrever sobre isso, porque era impossível alguém naquela época, com as condições que as pessoas tinham, fazer uma descrição tão precisa da nebulosa de Órion como ela fez há mais de 100 anos atrás. Só nos dias atuais é que os astrônomos conseguiram confirmar aquilo que de fato a nebulosa de Órion representa. E daí o que tem a ver tudo isso aqui com a questão da oração lá de Daniel e Deus responder e aquela coisa toda? É porque assim, quando você olha para Betelgeuse ela vai estar, ou a nebulosa de Órion, melhor dizendo, ela está a cerca de 150 anos, 1500 anos luz da Terra. 1500 anos luz. Daí, só para a gente entender assim, o Brasil tem pouco mais de 500 anos. Acho que começou, né? Os portugueses chegaram aqui, tem um pouco mais que isso, né? Mas é que os portugueses chegaram aqui. Para você entender, se nós conseguíssemos viajar à velocidade da luz e nós estivéssemos indo em direção a Betelgeuse, a luz é a coisa mais rápida que existe no universo, até hoje. De tudo que os astrônomos e os cientistas conhecem, não há nada mais rápido do que a luz. E de acordo com os astrônomos, nenhum tipo de matéria consegue atingir a velocidade da luz. Então a luz, não sei se poderia chamar de substância, de elemento, o que quer que seja, mas chamar de elemento é o elemento mais rápido que o ser humano conhece. E se nós viajássemos à velocidade da luz, indo em direção à nebulosa de Órion, nós levaríamos 1500 anos para chegar lá. Em outras palavras, quando você olha para lá, ou quando você olha para Betelgeuse, a luz que você está vendo aqui da Terra, sabe quando você olha e vê a estrelinha? Aquela luz ali, aquele pequeno fóton de luz, aquele pequeno pontinho de luz, ele é um pontinho de luz de 1500 anos atrás. Nós estamos olhando para o passado, parece loucura isso, mas é real. Não é a luz que saiu de lá hoje, é a luz que saiu de lá há 1500 anos e só hoje está chegando na Terra. Então, se viajássemos à velocidade da luz, nós levaríamos 1500 anos para chegar lá. E para você entender qual é a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Gente, é muito rápido. A luz percorre 9 trilhões de quilômetros por hora. Uma distância simplesmente absurda. E ainda assim, nós levaríamos 1500 anos para chegar lá. E se de fato, agora vocês vão começar a entender, se de fato lá é a porta do céu, ou a porta de entrada para o lado onde está o céu, a morada de Deus, você vai entender que Gabriel, de certa forma, passou por lá para vir atender a oração de Daniel.
Agora você consegue entender que esse anjo, a que velocidade esse anjo voou para sair do céu, e enquanto Daniel ainda estava orando, tanto que a expressão de Daniel é o seguinte: no princípio das minhas súplicas, aí ele repete, dando ênfase, digo, no início das minhas orações, veio até mim o anjo Gabriel, aquele que eu tinha visto antes na visão. Gente, é simplesmente absurdo você conseguir pensar isso. O que Deus faz para atender a oração de uma pessoa? Daí, ele simplesmente rasgou o universo de um lado ao outro, numa velocidade simplesmente absurda. E enquanto Daniel ainda estava de joelhos orando, ele veio para dar a Daniel a resposta à oração. E aí ele fala uma das frases que para mim é a frase mais maravilhosa que você vai encontrar na Bíblia, falando ou se referindo a um ser humano. Ele diz assim: Daniel, no início das suas orações saiu a ordem para que eu viesse dar a você o entendimento da visão, porque você é muito amado. Amém? Não, peraí, talvez você não entendeu isso aqui. A Bíblia não está falando, o anjo Gabriel não estava falando para Daniel que ele era muito amado pelos pais dele. Isso é normal. O anjo Gabriel não estava falando que Daniel era muito amado pelos amigos dele. Não estava dizendo que Daniel era muito amado pelos irmãos dele. Está dizendo que Daniel era muito amado no céu. Você consegue entender o que é isso? Alguém aqui na terra que é muito amado no céu. É amado a tal ponto que quando essa pessoa começou a orar, o Senhor falou imediatamente, ele chamou um seu mensageiro. Vocês sabem que os anjos são mensageiros do Senhor, e era um mensageiro que Deus, você vai notar que Deus só enviava o anjo Gabriel à terra em missões muito especiais. Muito especiais mesmo. Dou liberdade a você a fazer uma pesquisa na Bíblia e ver quantas vezes o Senhor enviou o anjo Gabriel à terra. Você vai perceber que sempre foi em missões extremamente especiais. E daí ele chama Gabriel, o seu mensageiro especial, e ele diz: vai, Gabriel, e vá rapidamente e diga a Daniel que ele pode ficar tranquilo, que ele já pode até parar de orar, porque ele é muito amado aqui no céu. Você consegue entender o que é ser amado no céu? E não tem nada mais maravilhoso do que isso. Mas eu sei de uma coisa, que para você ser amado em algum lugar, você precisa no mínimo ser conhecido lá. Você concorda comigo ou não? Ou é possível, de certa forma, amar o desconhecido? Não tem como, gente. A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Aí a gente vai falar do amor de Deus. Você vai perceber que o amor de Deus é um amor assim, sublime por todos os seres humanos. E aí a gente começou falando que parece que Deus tem os seus preferidos. Não, Deus não tem os seus preferidos. Só que Deus, ele também responde à nossa ação. Você já deve ter ouvido falar também daquela famosa lei da física, de que toda ação gera uma reação de igual proporção, de igual força. Toda ação gera uma reação. Cada oração que nós fazemos aqui, você entende que a oração é uma ação, né? Tanto que a palavra orar é um verbo é uma ação, e a gente às vezes complementa falando, é orar e agir ao mesmo tempo. Então toda oração também gera uma reação, e eu ouso dizer que uma reação de igual proporção, ou seja, quanto mais você orar, mais você vai estar perto da bênção que você tanto espera, que você tanto procura. E o que levou Daniel a ser tão conhecido e amado no céu, não é que ele era preferido por Deus, não é que Daniel era o queridinho de Deus, não é que Deus tinha Daniel como um preferidinho ali, ou mimado por ele, é porque Daniel passava muito tempo orando, ele era conhecido no céu. E como alguém que era conhecido no céu, ele também era amado lá. E a maneira que Daniel encontrou para ser conhecido e amado no céu, foi passando o tempo visitando o céu. Aí você vai falar: pastor, mas não tem como visitar o céu. Quem disse que não? Todas as vezes que nós nos ajoelhamos para orar, nós estamos visitando o céu. Nós estamos passando tempo lá. Nós estamos nos tornando conhecidos naquele lugar. Só que para você não achar que Daniel era mimado por Deus, aquela coisa toda, Daniel estava acostumado com aquilo. Ele orava e Deus respondia, ele orava e Deus respondia, ele orava e Deus fazia de forma extraordinária. Aí isso acontece, essa história que eu acabei de narrar para vocês, acontece no capítulo 9, daí nós chegamos no capítulo 10, e Daniel volta a orar, só que dessa vez Deus não responde a oração de Daniel como ele esperava. Ele estava passando ali por uma situação ruim, ele teve uma visão de grande conflito, aquela coisa toda, você já conhece a história, e Daniel ora. E Daniel costumava orar quantas vezes ao dia mesmo? Quantas?
3 vezes. Então a gente sabe até a rotina de oração de Daniel. Eu não sei dizer exatamente em quais momentos Daniel orava. Só que se for considerar que Daniel era um judeu e que possivelmente ele fazia orações como a maioria dos judeus faziam, que eram nos horários em que o sacrifício era feito no templo, você pode considerar que talvez Daniel orava às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Esses normalmente eram os horários em que o sacerdote estava fazendo o sacrifício e intercedendo pelo povo no santuário. É claro que nos dias de Daniel não tinha mais o santuário, mas os judeus continuavam mantendo o hábito de sempre orar naqueles horários, apresentando as orações como um sacrifício a Deus, para que Deus se lembrasse e agisse com misericórdia para o seu povo. Daí você vai perceber que o livro de Daniel é tão incrível que ele não só tem essa coisa da oração tão presente, mas ele também nos ensina a orar. E nos ensina a orar de forma extraordinária. Tanto que eu recomendo, se você não sabe orar, ou se você quer aprender a orar melhor, leia o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 de Daniel é praticamente uma aula de oração. Como orar e apresentar o seu coração na presença de Deus. E aí você vai entender um pouquinho mais como se apresentar diante do Senhor. Só que aí no capítulo 10, Daniel ora, e possivelmente assim, ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, só que diferente do capítulo 9, que ele se ajoelha e começa a orar, e aí de repente já chega lá o anjo, imediatamente entra no quarto e começa a falar com ele: Daniel, pode parar de orar, porque você é muito amado no céu. E no início da oração, Deus mandou dar a resposta. No capítulo 10 ele ora e nada acontece. Ele ora a segunda vez e nada acontece, ele ora a terceira vez e nada acontece, aí Daniel ora no dia seguinte e nada acontece, ele ora as 3 vezes no dia seguinte e nada acontece, ele ora no outro dia e nada acontece. Talvez Daniel já estava ficando preocupado, porque ele não estava acostumado com aquilo, e talvez Daniel, possivelmente, assim, agora é o meu ponto de vista, tá? Aqui é na versão do pastor Sérgio da Bíblia, não desse aqui. Possivelmente Daniel já orava meio com o olho aberto, né? Falando assim: olha, eu sei que o anjo vai chegar a qualquer momento, então... E aí, Gabriel, está atrasado, hein? Bora, irmão, estou esperando aqui. E ele orou e nada aconteceu, ele orou e nada aconteceu, ele orou e nada aconteceu. E aí, no capítulo 10, você vai perceber que Daniel orou por 21 dias, com um único motivo e uma única razão. E só depois de 21 dias é que o anjo veio para responder novamente a oração dele. Só que a lição que nós aprendemos com isso não é que levou 21 dias, de certa forma, para Deus atender a oração de Daniel. É que Daniel não deixou de orar, independente da demora da resposta. E pelo que nós entendemos e conhecemos da vida de Daniel, se tivesse levado 1 mês para o anjo vir e responder a oração, ele teria orado por 1 mês. Se tivesse levado 1 ano, ele teria orado por 1 ano. Se tivesse levado 10 anos, ele teria orado por 10 anos. Se o anjo nunca tivesse vindo responder esta oração de Daniel, ele teria orado até o último dia de sua vida, porque ele estava acostumado a orar. Ele gostava de a presença de Deus. Com isso nós aprendemos que Deus não tem os seus preferidos aqui na terra. Deus, ele responde a nossa busca, a nossa sinceridade e a nossa fidelidade a Ele. Fidelidade a Deus é algo extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20, 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis, no capítulo 20, nós vamos encontrar uma história que mostra que vale a pena ser fiel a Deus. E que no momento certo, a sua fidelidade poderá ser usada como uma forma de você encontrar o auxílio divino, ou socorro de Deus. 2 Reis, no capítulo 20, amém? Amém. Você já sabe, está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Facilitou agora, todo mundo encontrar, Bíblia aberta, vamos meditar na palavra. 2 Reis, no capítulo 20. Eu gosto muito dessa história, mas muito, muito mesmo. Isso, quero compartilhá-la com você nessa noite. 2 Reis, capítulo 20. Detalhe, enquanto eu estou ouvindo o jeito passando a página, a gente ainda está procurando. Eu creio que muitos já sabem, né? Mas normalmente a gente tem a mania de falar assim, a gente vai falar do livro esses livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que tem mais de um, e que tem primeiro e segundo, né? Costumam falar segunda, algumas pessoas falam, né? 2 Reis, 2 Crônicas, mas na verdade é segundo, porque se trata de um livro. E lá nas cartas é diferente. Lá, por exemplo, 1 Coríntios, aí não é 1 Coríntios, é 1 Coríntios, porque se trata de uma carta. 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo.
Aqueles do Novo Testamento são cartas. Os que se repetem não são livros. Não tem nenhum livro no Novo Testamento que se repete. Todos os que se repetem são cartas. As cartas de Paulo ali, a Timóteo, aos Coríntios, as cartas de Pedro e as cartas de João são então cartas. Aí você fala 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro. No Antigo Testamento você vai ter 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Fechou? Agora acho que todos encontraram, né? Vamos lá. 2 Reis, no capítulo 20, uma história muito conhecida, e eu quero extrair algumas lições daqui para a nossa meditação nessa noite na Palavra de Deus. Diz assim, a partir do verso 1: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Amém? Para a leitura aí, segura a Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo a história depois. Mas feche seus olhinhos, vamos orar. Amado Deus, acabamos de abrir a tua palavra e queremos que o Senhor também, por sua bondade e misericórdia, abra nossa mente e coração para compreender a tua palavra e guardá-la, Senhor. Que a tua palavra nos inspire e nos ilumine nesta noite, e que a tua palavra, Senhor Deus, seja um guia para a nossa vida, e que através da palavra do Senhor, que nessa noite decisões sejam tomadas aqui pelo povo do Senhor. É o que oramos a ti, Senhor, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu gosto muito dessa história. A história começa dizendo que Ezequias, rei de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. E enquanto ele estava ali doente, Ezequias passou alguns dias sem sequer conseguir levantar do seu leito. A situação dele foi piorando e se agravando cada vez mais. Os médicos ali do palácio de Jerusalém já não conseguiam fazer mais nada pelo rei, até que um dia ele recebe a visita do profeta Isaías. O profeta Isaías era também um profeta famoso, um profeta conhecido por manifestar muitas vezes o poder de Deus e por transmitir a palavra de Deus. E quando o profeta Isaías chegou ao palácio, o profeta Isaías era um profeta que era familiarizado ao palácio. Na verdade, o profeta Isaías, quando foi chamado para ser profeta, ele vivia meio que uma vida de estadista. Ele estava acostumado ali a conviver com a realeza. Ele precisou inclusive abrir mão disso, abrir mão dos privilégios que ele tinha, vivendo com a realeza, tendo uma função importante para se tornar um profeta. Ele teve que abrir mão de muita coisa para então seguir o chamado de Deus. E a partir deste momento então, ele que já era familiarizado ao palácio, ele foi visitar o rei Ezequias. E quando ele chegou lá, você precisa entender que a visita de um profeta de Deus naqueles tempos representava muito para as pessoas que recebiam a visita do profeta. A não ser se fosse naquele momento em que os reis estavam com o coração completamente obstinado em fazer o mal, rebelados contra Deus, e eles sabiam que os profetas iriam ali somente para repreendê-los. Mas quando eles estavam com medo de um inimigo, quando eles estavam às vésperas de uma grande batalha, de uma guerra, quando eles estavam em situações de enfermidade, eles amavam receber a visita do profeta, porque eles entendiam que a visita do profeta era a mesma coisa que a visita do próprio Deus. E eles entendiam que quando o profeta de Deus chegava, a bênção de Deus acompanhava, que onde o profeta de Deus entrava, a mão do Senhor também entrava naquele lugar. Agora imagine o rei Ezequias, já ali com a sua situação de saúde completamente debilitada, já talvez esperando pela morte, já vivendo um luto antecipado, e de repente chega o anúncio: ó rei, o profeta Isaías vem visitá-lo. O rei se encheu de esperança, talvez até recobrou um pouquinho as forças naquele momento, porque ele começou a pensar: Deus ouviu as minhas preces, eu serei curado, aleluia, a salvação chegou à minha casa. E agora o rei se enche de expectativa, já achando que quando o profeta Isaías entrasse em contato com ele, o profeta Isaías já ia transmitir uma mensagem de vida, de salvação, de cura, de perdão. Mas aí o profeta entra em cena, e quando o profeta decide transmitir a palavra do Senhor, não foi nada daquilo que o rei esperava ouvir. O rei esperava cura, e o profeta trouxe uma mensagem de morte.
E ele diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não viverá. Não era isso que o rei esperava ouvir. Ele estava sim com a expectativa de que naquele momento o profeta iria chegar, talvez ungí-lo com óleo, com azeite, e falar: olha, rei, pode se levantar, você está curado, fica tranquilo, segue a tua vida. Ao contrário disso, o profeta falou: rei, não tem mais o que fazer. Faz o seguinte, arruma a sua casa, conserta a sua vida, porque você vai morrer. Imediatamente, ao ouvir as palavras do profeta Isaías, o profeta Isaías proferiu estas palavras, e o rei já entrou num estado de luto absoluto, e ele começou a chorar muito. Isaías começou a sair do palácio. Enquanto Isaías estava indo embora, o rei se lançou no chão, colocou seu rosto virado para a parede, possivelmente em direção ao lado que dava para a direção do santuário. E ali ele começa a clamar a Deus. Se fosse num outro momento em que o rei tivesse um pouquinho mais de força, de vitalidade, certamente ele teria ido, mesmo que fosse arrastando até o templo. Ele teria entrado no templo e ali ele teria implorado pelo favor de Deus, porque era isso que eles faziam quando estavam em situação ruim. Você vai se lembrar que quando Senaqueribe faz a ameaça, foi para lá que ele foi orar e implorar pelo favor divino. E ali dentro do santuário eles entravam, porque aquele lugar era um lugar de refúgio e de esperança e de restauração. Só que nessa ocasião não havia como, o rei não tinha forças, não tinha possibilidade de ir até lá. Então possivelmente ele se lança no chão, ele coloca o seu rosto na parede, possivelmente inclinado ali, virado para o lado do templo de Jerusalém, e agora ele suplica a Deus. E ele faz uma oração que é uma oração comovente, e ele diz assim: ó Senhor Deus, lembra-te. Essa expressão, ela é muito, mas muito interessante e importante na oração de Ezequias. E sabe por que ela é importante? Porque ela mostra que o que ele vai dizer em seguida é verdade. Porque o rei poderia simplesmente, no momento de desespero, falar qualquer coisa para que Deus fosse benevolente com ele. Mas quando ele diz assim, lembra-te, ele está tirando a responsabilidade dele e está jogando a responsabilidade em Deus. Ele está falando o seguinte: Deus, o que eu vou dizer aqui o Senhor já sabe, então eu só preciso que o Senhor se lembre, eu só preciso que o Senhor não se esqueça. A gente se lembra que nós estamos aqui a cada noite estudando temas para você não esquecer, né? E a ideia é essa. Agora, não é mais Deus que está dizendo para você não se esquecer de quem Ele é. Na mensagem de hoje é Ezequias que está dizendo para Deus: Deus, não se esqueça. Senhor, não se esqueça. Senhor, eu te imploro para que o Senhor se lembre. Só que agora, olha o que Ezequias diz para o Senhor. Ele não fala assim: ó Senhor, lembra que eu fui uma pessoa boazinha. Lembra-te que eu ajudei os pobres. Lembra-te que eu fiz muitas ações sociais. Ele olha para Deus e ele fala assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E o texto termina dizendo que depois de proferir essas palavras, ele chorou muitíssimo. Não, ele não chorou muito, ele chorou muitíssimo, que é um exagero da palavra muito. Agora, vamos tentar aqui entender um pouquinho as palavras de Ezequias para o Senhor. Primeiro, como eu disse para vocês, ele tira a responsabilidade dele e joga para o Senhor, e ele fala: Senhor, não se esqueça. Mas não se esqueça de quê? Senhor, eu te peço que o Senhor se lembre. Se lembre que eu fui fiel. E a primeira coisa que ele fala para Deus é isso: Senhor, eu fui fiel. Daí a pergunta que eu faço para vocês: Ezequias foi fiel a Deus em quê? Aí essa semana toda nós estamos aqui falando de fidelidade. Ele foi fiel a Deus no tempo, ele foi fiel a Deus nos talentos, ele foi fiel a Deus nos recursos, ele foi fiel a Deus nos mandamentos, ele foi fiel. E ele fala: Senhor, eu mandei que eu tenho andado diante de ti com fidelidade, eu tenho sido fiel, meu Deus. E daí você percebe que ele não está mentindo, ele está dizendo: Deus, lembra-te, olha para a minha vida, olha para os meus dias passados, e o Senhor vai entender que eu fui fiel. E de fato, quando você olha para a história dos reis de Judá, você vai perceber que os reis de Judá, eles meio que vinham oscilando, né? Vinha um rei que era bom, fazia o que era reto diante do Senhor,
era fiel, aí depois vinha um rei que era mau diante do Senhor, a nação declinava, os problemas começavam a surgir, a nação entrava em crise, em problema, depois levantava um novo rei que era fiel a Deus e a nação começava a prosperar outra vez. O povo começava a receber as bênçãos de Deus, aí de repente vinha um outro rei que era mau diante do Senhor e a nação novamente caía. E os problemas surgiam, as crises se levantavam, até que vinha um outro rei que era fiel a Deus e Deus novamente abençoava o seu povo. Daí você vai entender uma coisa que nós não podemos nos esquecer: Deus responde à nossa fidelidade. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Não é barganhar com Deus, mas sim, Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. A fidelidade a Deus é importante. Fidelidade a Deus é essencial. E Deus ele mostra isso para a gente de forma muito clara. Quando Ele separou o povo dele, escolheu o povo dele, uma das coisas que Ele sempre falou para o povo dele foi: eu sou um Deus ciumento. E não é ciúmes assim no sentido humano, mas é um ciúmes no sentido que Ele fala assim: eu não aceito dividir você com ninguém. Você quer me seguir? Quer fazer a minha vontade? Quer morar no meu reino? Tem que ser fiel a mim. Não aceito dividir. E quando Deus fala que Ele não aceita dividir, muitas vezes nós só atrelamos ao sentido de idolatria, venerar ou adorar outros deuses. Mas não é só isso. Deus está dizendo que Ele não aceita dividir o tempo. Ele não aceita dividir você com aquelas coisas que são prazerosas. Você lembra que ontem eu falei que nem tudo que às vezes toma o tempo de Deus são coisas ruins? Às vezes tem coisas boas que tomam o tempo de Deus na nossa vida. Tem coisas boas que nos afastam de Deus. E Deus ele deixa bem claro: eu sou um Deus ciumento. Eu não aceito dividir. Ou é totalmente meu, ou não me pertence. Fidelidade a Deus. Ele não está dizendo que você tem que se isolar do mundo, que você tem que parar de viver, você tem que abandonar sua família, você tem que parar de fazer coisas prazerosas, você tem que parar. Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que você pode fazer tudo isso adorando a Ele, servindo a Ele, amando a Ele e sendo fiel a Ele. E aí, Ezequias, ele declara isso para Deus: lembra-te, Senhor, que eu andei com fidelidade diante de Ti. E aí ele vai além, com inteireza de coração. Inteireza de coração mesmo que todo o coração dele pertencia ao Senhor. O coração dele inteiro pertencia ao Senhor. E ele agora declara isso para Deus: lembra-te que eu fui fiel. Lembra-te que o meu coração sempre foi seu e totalmente seu. Daí você vai perceber que ontem eu falei que o ativo mais caro e raro do ser humano aqui nessa terra é o tempo. E onde você gasta o seu tempo mostra quais são suas prioridades e quem é o Deus a quem você serve. Se você tem dado o seu tempo para Deus, você tem mostrado que Deus é uma prioridade na sua vida. Só que tem um outro objeto no ser humano que Deus ele faz muita questão de ter, e Ele fala isso na Bíblia muitas vezes, que é o coração. E o coração humano é muito importante para Deus. A Bíblia fala muito sobre o coração. Tem uma parte da Bíblia em Provérbios que fala, né, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus vem falando depois: olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, e quando eu fizer uma nova aliança, eu vou arrancar do peito de vocês um coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. O coração de pedra é aquele coração duro, é aquele coração que não se move por nada, é aquele coração que não importa quantos sermões ouçam, não importa quantos milagres vejam, pode vir um anjo do céu falar com a pessoa que a pessoa continua com o coração endurecido. Inclusive foi isso que aconteceu com o Faraó. Quando a Bíblia fala, Deus endureceu o coração do Faraó, não, Deus não endureceu o coração do Faraó. O coração dele já era duro, só que aquilo que Deus permite que o ser humano faça, sendo Deus todo-poderoso, é como se Deus estivesse fazendo. E aí, muita gente endurece o coração. Lá em Hebreus 4 e 8, a palavra de Deus diz, né, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração. Não deixe o seu coração ser um coração de pedra. E Deus ele faz essa promessa extraordinária: eis que eu darei a vocês um coração novo. Davi, no momento de maior crise de sua vida, ele vai orar a Deus, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro, porque ele entendeu a importância do coração. Lá em Provérbios, Deus, ao fazer um clamor ao coração humano, aos seres humanos, ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração, porque o coração humano é importante para Deus.
Ele deseja ter o nosso coração para ser plenamente dele, totalmente dele. Aí Jesus, quando esteve aqui, falou: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E onde você tem colocado o seu coração? Quem tem sido o dono do seu coração? Para quem você tem dado o seu coração? O coração é importante para Deus. E aí Ezequias, em sua oração, em seu clamor ao Senhor, ele fala para Deus: Senhor, lembra-te que o meu coração foi todo do Senhor. Sempre foi do Senhor. Sempre foi teu, meu Deus. E ele continua: e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, não se esqueça que eu fui fiel. Não se esqueça que o meu coração sempre foi seu, todo seu. E não se esqueça que eu fiz o que era reto. Retidão é o mesmo que integridade. Fazer o que é certo, mesmo que te custe muito. Fazer o que é certo, mesmo que gere perseguição. Fazer o que é certo, mesmo que você seja odiado, mesmo que você seja cancelado, mesmo que as pessoas não gostem. Ter um coração íntegro, um coração reto, é importante para o Senhor. Uma vida íntegra, uma vida de retidão na presença de Deus. Por isso a serva do Senhor certa vez disse: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se compram e não se vendam. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que sejam fiéis ao dever, como a bússola é fiel ao polo. Uma vida de retidão é o que Deus espera do seu povo aqui na terra. Integridade. Integridade tem a ver com caráter. É você ser cristão. Mesmo quando tudo estiver contra você. Sabe aquela coisa? Que muita gente tem isso, né? Que é crente só dentro da igreja, e fora da igreja é o Satanás. Tem muita gente que não se torna cristão por causa dos cristãos. De verdade. Aí tem muita gente que tem aquela coisa de falar: eu não sou exemplo para ninguém, exemplo é Cristo. Isso é do diabo. Não sei se vocês já viram aquele meme que rola nas redes sociais aí, de que vem alguém e fala: cara, faz isso aí e tal. Você fala: é verdade, eu vou fazer. Qual é o seu nome? Satanás. Não sei se vocês já viram. Essa ideia que as pessoas têm de falar: eu não sou exemplo para ninguém, é como se o diabo aplaude quando um crente fala isso. Sabe por quê? Você é exemplo sim. Você é modelo sim. Porque você assumiu a identidade de Cristo. Você recebeu o nome de Cristo. Você carrega o nome de Cristo. Você representa Cristo aqui na terra. Então a sua vida tem que ser uma vida de integridade. Você tem que ter palavra. Você tem que honrar os seus compromissos. Você tem que pagar suas contas. Você tem que tratar bem as pessoas. Você tem que deixar a fofoca de lado. Você tem que ser crente de verdade. Mostrar que você tem uma vida íntegra. Ser um exemplo de Cristo aqui na terra. Retidão. Para que as pessoas olhem para você e saibam que você é um verdadeiro cristão em quem não há dolo. Que ninguém tenha lugar de te acusar de nada, a não ser da sua fé em Jesus. Retidão tem a ver com caráter. Tem um caráter cristão aqui nessa terra. E Jesus elevou isso a um nível absurdo. Tanto que certa vez ele disse: olha, se alguém te bater em um lado da face, dê o outro. Se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vá com ele duas. Porque o cristão tem que ser assim.
cristão é exemplo, cristão é modelo. E eu sei que muitos não conseguem aceitar isso, muitos não conseguem entender isso. Aquela velha história, né? Aí aqui alguns vão lembrar. O velhinho lá fala: eu sou crente, mas o meu facão é não. Não existe isso. É todo do Senhor. Uma vida de integridade ao Senhor. E aí Ezequias então, ele usa esse argumento com o Senhor no momento de maior desespero da sua vida. E ele fala: lembra-te, Senhor, peço-te que andei com fidelidade diante de ti, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E depois, quando não lhe restavam mais palavras, ele simplesmente chorou, e chorou muito. E agora volta para a Bíblia, a história continua. No verso 4, a palavra diz assim: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. A resposta de Deus foi muito rápida. Ezequias estava lá prostrado no chão, com o rosto em terra, clamando a Deus. E aí quando Isaías deu o recado para ele, saiu do palácio. Quando ele saiu do palácio, estava quase chegando lá na parte central da cidade. Deus volta a Isaías e fala: Isaías, volte atrás. Isaías, retorne até Ezequias. Diga a Ezequias, príncipe do meu povo. E olha só a resposta linda que Deus dá para ele. Diz assim: volta, Isaías, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Talvez você ache que Deus não vê as suas lágrimas. Talvez você ache que Deus não consegue ver a dor que você carrega no coração, o clamor que você tem levado. Talvez você pense que Deus não ouve as suas orações, mas sim, Ele ouve. Ele vê o clamor do seu coração. Ele enxerga as suas lágrimas. Ele sabe tudo que você está passando. E sim, Ele tem vontade e prazer em agir na sua vida. E Isaías volta para dar o recado do Senhor para Ezequias, para dizer a ele que ele seria curado. Agora, não sei se você percebeu, mas Ezequias argumentou com Deus. E olha o que ele usou como argumento para que Deus o curasse: fui fiel, meu coração é seu, e fiz o que era reto. Você consegue entender que essas coisas são importantes? Aqui, de certa forma, nós entendemos o segredo para Deus responder as nossas orações, o segredo para Deus atender o seu clamor, o segredo para que Deus te atenda: seja fiel, tenha o coração inteiro do Senhor, todo do Senhor, viva uma vida de integridade diante de Deus, uma vida de retidão. E daí, quando você precisar, você vai poder ir para a presença de Deus e falar exatamente como Ezequias: Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel a Ti. Lembra-te, Senhor, que o meu coração é seu, todo seu. Lembra-te, Senhor, que eu tenho feito o que é reto aos Teus olhos todos os dias da minha vida. E ele argumenta com Deus, e ele fala, ele joga nas mãos de Deus, ele coloca toda a responsabilidade agora do seu problema nas mãos do Senhor. E o que ele não pôde mais dizer em palavras, as lágrimas completavam para ele. E a cura veio. O Senhor Deus curou Ezequias e disse a ele: ao terceiro dia você poderá ir ao templo para você celebrar a cura que chegou até você. Vá à casa do Senhor, prestar um culto de louvor e gratidão a Deus. Quando Deus derrama as bênçãos que você clama, quando Deus faz os milagres que você procura, onde você vai para agradecer? O que você faz para responder ao Senhor? Só que aqui eu quero extrair, na parte final dessa mensagem, uma outra lição muito importante que essa história nos conta, para você entender que às vezes Deus vai dizer sim, às vezes Deus vai dizer não, e Ele sabe todas as coisas,
ele tem sempre um porquê. Ezequias implorou a Deus por cura. Deus o curou. Ele usou como argumento sua fidelidade, sua inteireza de coração, sua retidão, sua integridade diante do Senhor. Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Só que nesses 15 anos de vida, Ezequias ele meio que tropeçou. Ele se esqueceu, sabe, da inteireza de coração, da retidão. Não que ele tenha cometido grave pecado, mas um dia ele foi visitado. Ele foi visitado lá por um diplomata lá da Babilônia, um representante da Babilônia, que veio até Jerusalém para saber da cura miraculosa de Ezequias. A notícia tinha se espalhado que o rei de Judá não tinha muito tempo de vida, estava morrendo. Aí de repente se espalha a notícia de que o rei de Judá havia sido curado de uma doença mortal. A notícia foi tão grande que chegou até a Babilônia, e o rei da Babilônia manda lá o seu representante ir até Jerusalém para saber o que tinha acontecido, como Ezequias tinha sido curado. E quando o representante da Babilônia chega até Jerusalém, Ezequias não falou: eu fiz uma oração e Deus ouviu minha oração. Foi o Deus Todo-Poderoso que me curou. Foi o Deus de meu pai Davi. Foi o Deus de Israel, aquele a quem nós servimos. Ele simplesmente se esqueceu de tudo isso. Ele se esqueceu do milagre de Deus. Ele se esqueceu do que Deus tinha feito na vida dele. E agora ele começa a mostrar a sua pompa, sua glória, o seu poder. Ele decide mostrar para os mensageiros da Babilônia aquilo que tinha na sua casa, toda a sua riqueza. Ele leva o mensageiro até o templo e fala: olha, aqui está a casa do Senhor. Ele leva no palácio e fala: aqui está o palácio de Jerusalém. E depois de mostrar toda a riqueza, todo o poder, em momento algum ele se lembrou de falar para o povo, para o representante da Babilônia: tem Deus em Israel. Tem um Deus que é poderoso, que ouve a oração daqueles que são fiéis, daqueles que andam com interesse diante dele, daqueles que têm o coração reto. Aí você não pode se esquecer que Israel tem um papel importante, ou pelo menos tinha, né? Israel foi colocado em um lugar central do mundo antigo para ser uma igreja e representar o nome de Deus, tornar o nome de Deus conhecido em toda a terra. Aqui, Ezequias estava tendo a oportunidade de testemunhar. Imagine a mensagem que chegaria até o rei da Babilônia, que nem era Nabucodonosor ainda, né? Falou: olha, o milagre aconteceu. O Deus de Israel é poderoso. Você acha mesmo que esse rei ia querer invadir Jerusalém? Ia querer invadir Judá? Ia querer tomar o reino? Jamais faria isso. Mas ao contrário disso, Ezequias só mostrou para ele poder humano, pompa humana, orgulho, soberba. E quando o mensageiro foi embora, o Senhor manda o profeta ir até a casa de Ezequias e fala: Ezequias, quem veio te visitar aqui mesmo? Ah, veio aqui os mensageiros da Babilônia. O que você falou para eles? Ah, eu mostrei toda a glória do meu reino, todo o poder. Você se lembrou de Deus? Você falou do que Deus fez na sua vida? Você falou da cura que você viveu? Ele: não, Senhor, não precisava, né? Deus fala: pois então, esses mesmos babilônios que vieram aqui vai voltar um dia e vai levar tudo que você mostrou para ele, tudo para a Babilônia. Não vai sobrar nada, Ezequias. E a pior parte que acontece na vida de Ezequias é que você se lembra qual foi o recado de Deus para ele no início dessa história? Quando o profeta Isaías o visitou, a mensagem foi muito clara: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Conserta a sua vida. Você sabe o que estava acontecendo aqui? Deus estava dando a Ezequias a oportunidade de morrer salvo e de salvar a sua família, consertar a sua casa, ganhar os seus familiares, de reunir toda a família e falar: gente, Deus me visitou. Eu não vou continuar, mas eu preciso que vocês continuem. Sejam fiéis, andem com o coração inteiro na presença do Senhor. Sejam íntegros e retos diante do Senhor. Foi isso que Deus disse para ele, foi a oportunidade que Deus deu. Deus deu a Ezequias a oportunidade de salvar a casa dele toda, a família dele toda. E ele não fez isso. Ele ganhou mais 15 anos de vida. E daí, quando a gente continua a história de Ezequias, você vai perceber que depois que Ezequias morreu, o seu filho Manassés, né? Amon era neto. O seu filho Manassés passa a reinar no lugar de Ezequias. E você sabe quem foi Manassés? Foi o pior rei de toda a história de Judá. Ele levou o povo à idolatria.
a perversidão. Ele praticamente acabou com a adoração ao Deus verdadeiro em Judá. Ele encheu Judá de altares a falsos deuses. Ele corrompeu completamente o coração do povo. E o ato de maior crueldade de Manassés foi que ele partiu o profeta Isaías ao meio. Ele foi o assassino do profeta Isaías. Aí você se lembra que ao longo da semana a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre muitas vezes o pagamento que os profetas tinham pela vida de fidelidade ao Senhor. Isaías foi um desses. Foi cortado ao meio pelo filho do rei Ezequias. Só que quando você começa a ler o início da história de Manassés, você vai perceber que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Quantos anos Deus deu a mais para Ezequias? 15 anos. Ezequias morreu, Manassés assume o trono. Quantos anos tinha Manassés? O que significa que Manassés nasceu depois da cura. E o que Deus disse para Ezequias quando o visitou? Conserta a sua casa, arruma a tua família e morra salvo. Mas ele insistiu: não, Deus, não é isso que eu quero viver. Eu quero viver. E ele implora a Deus por um milagre. Ele foi verdadeiro nas palavras com Deus. Ele estava dizendo tudo que de fato ele fazia, mas ele não deu atenção ao recado do Senhor. Ele não percebeu que Deus estava dando uma oportunidade dele salvar tanto ele mesmo como toda a família dele. E nesse aspecto Ezequias falhou, ele fracassou. Então, queridos, quer saber o segredo para Deus atender sua oração? Olha para a oração de Ezequias. Seja fiel. Anda com interesse de coração diante do Senhor. Seja reto e íntegro em todos os seus caminhos. E ore a Deus. E peça para que Ele se lembre da sua fidelidade. Mas às vezes entenda que quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor e maior preparado para você. É porque às vezes Ele tem algo extraordinário preparado para você. Nem sempre a cura é o que nós precisamos. Nem sempre a resposta é o que nós precisamos. Porque eu entendo que vocês que estão vindo ao longo de toda a semana, talvez alguns estão vindo hoje pela primeira vez na semana, não vão entender isso. Mas a maior promessa que Deus fez a nós, em resposta a uma vida de fidelidade, é a eternidade. Você consegue entender? É a vida eterna. E é isso também que Ele quer mais uma vez oferecer a mim e a você. Você já entendeu que compensa ser fiel? Que compensa andar nos caminhos do Senhor? Que quando você precisar, você vai poder usar isso como argumento em suas orações a Deus. Não tem problema, seja sincero. Pode falar com Ele. Mas que nem sempre o não de Deus vai representar uma recusa dele em nos atender. Às vezes o não é o maior milagre que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Que Ele continue nos ajudando a crescer na graça dEle. E que você permaneça fiel. Que o seu coração seja todo do Senhor. E ande com retidão diante da presença dEle. Amanda vai cantar uma música agora. E daí eu quero, assim como estamos terminando todas as noites, fazer um chamado à sua fidelidade ao Senhor. Se você deseja oferecer o seu coração para que ele seja todo do Senhor nessa noite, eu quero orar por você no final dessa música. Amém?
força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Eu sou teu, não há nada que possa me destruir. Pertenço a ti, fui comprado a preço de sangue. Resgate eterno, restauração. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Da culpa e do mal, livre de mim mesmo. Quero crescer em graça e viver por ti. Posso ver, posso crer. Agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse Oremos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos mais uma vez e oramos a Ti, Senhor, pedindo para que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as muitas vezes em que fomos infiéis a Ti, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com os nossos dons e talentos, por todas as vezes, Senhor, que nos desviamos dos Teus caminhos, que não andamos com retidão e integridade diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que dividimos o nosso coração entre o Senhor e as coisas deste mundo, em que guardamos em nosso coração tantas coisas que não pertencem a Ti, tantas coisas que Te desagradam, tantas coisas, Senhor Deus, que nos afastam do Senhor, dos Teus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que duvidamos do Teu agir, por todas as vezes que nos afastamos de Ti. E pedimos a Ti nessa noite que nos dê uma vida de integridade e retidão diante do Senhor. Nos ensine a sermos íntegros, Senhor, a sermos retos em Teus caminhos,
nos dê um novo coração, um coração que seja todo do Senhor, completamente do Senhor, inteiramente seu, Senhor. Que nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida de fidelidade a Ti. E que quando, Senhor, precisarmos ir à Tua presença em oração, para clamarmos por Tuas bênçãos, por Teu favor, que o Senhor se lembre disso. Que o Senhor se lembre que temos buscado viver uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de integridade, uma vida de retidão, que temos buscado colocar o nosso coração totalmente em Suas mãos. Lembra-te, Senhor, te pedimos que nós temos sido fiéis a Ti, e que essa seja a nossa caminhada, a nossa vida, até o dia glorioso que o Senhor voltar, que sejamos fiéis ao Senhor. Mesmo, Senhor, que as circunstâncias sejam completamente adversas, mesmo que nos custe muito sermos fiéis, que ainda assim sejamos fiéis a Ti, completamente fiéis a Ti. Derrama a Tua bênção sobre a nossa vida. Se há alguém enfermo aqui, Senhor, cura. Se há alguém precisando de um milagre, estenda a Tua mão poderosa neste momento e faça esse milagre, Senhor. E que acima de tudo, Senhor, nos dê hoje a alegria da Sua salvação. Amém. E permaneça conosco, Deus. E que sejamos sempre fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, até Cristo voltar. É o que nós oramos a Ti. E desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve e atende a nossa oração, no nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, chegamos praticamente ao fim da nossa semana. A noite já é o fim, né? Mas eu preciso fazer 2 lembretes para você. Amanhã, na parte da manhã, nós temos um culto aqui, você é o nosso convidado. Começamos às 9 da manhã, pontualmente. E à tarde, às 16 horas, nós teremos aqui uma vigília muito especial, a vigília Sou o Adorador. E a gente, dentro dessa vigília, teremos alguns momentos muito especiais para você entender que compensa ser fiel a Deus. Amém? Te vejo amanhã então, em nome do Senhor Jesus. Quem não puder vir de manhã, vem à tarde na vigília, que vai ser bênção no céu e na terra aqui nessa igreja, em nome do Senhor Jesus.